Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo, continuando ainda no estudo dos limites, e nessa aula especificamente vamos estudar os limites laterais, tá? Desde a definição, como encontrar os limites laterais graficamente, e também vamos fazer alguns exercícios aí casca grossa para você ficar bem craque em relação aos limites laterais, beleza? Aí assim pessoal, se você gostar do vídeo, clique em curtir, faça comentários e não deixe de se inscrever no canal, já que semanalmente tem aulas novas e assim você fica por dentro de todas as atualizações. Beleza? Vamos começar? Vem comigo! Então, pessoal, vamos aos limites laterais nessa aula aqui, beleza? Vamos começar com a definição. Vamos descer um pouquinho aqui assim, ó, e olha só o que ela diz. Diz assim, ó, seja f de x, uma função, tá? Definida em um intervalo aberto a b, ou seja, os valores de x estão entre a e b, onde o A ele é menor do que o B. Pessoal, graficamente, olha só o que nós temos aqui. Ó. Nós temos aqui o gráfico de uma função f, e essa função, pessoal, reparem que ela está definida apenas para esses valores de x aqui, ou seja, valores de x que estão entre o A e o B, só que o valor do x ele não é o A e o valor de x ele não é o B. Então, por isso, pessoal, nós temos que os valores de x estão entre o A e o B, ou seja, nesse intervalo aberto a B. Agora, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Ó, vou pegar, por exemplo, um valor de x mais ou menos aqui assim, tudo bem? E reparem que se nós pegarmos esse valor de x e substituirmos ele na função f, mais ou menos nós iremos encontrar o valor da função f de x aqui assim, ou seja, aqui estará f de x, que nada mais é a imagem da função f para esse valor de x que está aqui, ok? Agora, olha o que diz aqui embaixo, ó. Se f de x se aproximar cada vez mais de L à medida que x se aproximar de A nesse intervalo, então, olha o que está sendo dito aqui, ó. Se à medida que o x aqui, ó, ele se aproximar cada vez mais desse valor A, e com isso o valor da função f de x aqui, ó, cada vez mais se aproximar desse valor L aqui, nós dizemos o seguinte, L é o limite lateral à direita da função f. Como assim, como assim, como assim? Olha só, por exemplo, se nós pegarmos o valor de x aqui assim, ó, concorda comigo que o valor da função f de x ele ficará mais próximo daquele valor L que está ali? Concorda comigo? Estará aqui assim no valor da função f de x. Agora, se eu me aproximar mais ainda desse valor A que está aqui, pessoal, pegar um valor aqui assim, ó, reparem que cada vez mais o valor da função f de x irá se aproximar desse L aqui. Então, a gente diz o seguinte, ó, que esse L é o limite da função à direita quando x tende a A. Ou seja, pessoal, cada vez que nós pegarmos valores de x mais próximos do A pela direita desse valor A, reparem que o valor da função f de x tende a esse valor L aqui. Então, nós dizemos o seguinte, ó, que o limite da função f de x, quando x tende a A pela direita, olha o sinal positivo aqui, ó, esse limite é L. E usamos essa simbologia aqui, ó, para indicar que os valores de x são sempre maiores do que o valor A. E realmente, né, pessoal, qualquer valor de x que nós pegarmos nesse intervalo aqui, ó, qualquer valor de x ele será maior do que A. Então, pessoal, o que nós acabamos de ver foi a definição do limite da função f quando x tende ao A pela direita, tá? Agora, vale lembrar o seguinte, no estudo dos limites, não nos interessa o que acontece com a função quando x ele é exatamente igual ao A. No estudo dos limites,
Nos interessa saber o que acontece com o valor da função quando nós pegarmos valores de x cada vez mais próximos de a. Beleza? Nesse caso, o valor da função cada vez mais irá se aproximar daquele valor L ali, quando o x se aproximar pela direita daquele valor a. Aí eu me lembro o seguinte, eu saía da aula e ficava conversando com o professor, ele explicando essa parte de limites, ele falava o seguinte, Ferreto, você pode se aproximar tanto quanto se queira daquele valor a, mas ele nunca será exatamente igual a a. Se aproxime tanto quanto se queira. Aí eu ia para casa pensando assim, ó, mas quem é o Siqueira que esse professor tanto fala, gente? Bom, vem comigo aqui, ó. Brincadeiras à parte, pessoal, vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos ver agora o seguinte, ó, de maneira análoga, definiremos o limite à esquerda. Olha só, pessoal, o que nós temos aqui, ó. Nós temos o seguinte, seja f de x, a função, tá? Definida em um intervalo aberto, novamente intervalo aberto aqui, CA, onde o C, pessoal, é menor do que A. Olha o gráfico aqui, ó. Aqui nós temos um intervalo, então, onde a função f está definida, tá? Repara o seguinte, se eu pegar um x aqui assim, ó, pessoal, nós nem temos aqui, ó, o gráfico da função aqui, ou seja, a função não está definida à esquerda do C, e muito menos definida à direita do A. A função, pessoal, o gráfico está aqui, ou seja, está definido para esses valores de x que estão aqui. Tudo bem? Reparem também o seguinte, ó, não nos interessa o x sendo igual a C ou o x sendo exatamente igual a A. Agora, pessoal, continuando, diz o seguinte, se f de x se aproximar cada vez mais de L à medida que o x aqui, ó, se aproximar de A, nesse intervalo, olha o que acontece aqui, ó. Por exemplo, se nós pegarmos primeiramente um valor de x aqui assim. Substituindo esse valor de x na função, reparem que nós teremos mais ou menos aqui assim, ó, o valor da função f de x, ou seja, a imagem da função f para esse x que está aqui. Tudo bem? Agora, pessoal, se eu pegar um valor de x mais próximo do a, por exemplo, aqui assim, o que irá acontecer com o valor da função para este valor de x? Reparem que nós vamos ter o valor da função, ó, mais próximo ainda daquele valor L ali. Agora, se eu pegar um valor de x aqui assim, ó, mais próximo ainda do a, olha o que irá acontecer aqui, ó, com o valor da função. Ficará ainda mais próximo daquele L que está lá em cima. Ou seja, pessoal, olha só, lendo de novo, se f de x ele se aproximar cada vez mais de L, ou seja, a função aqui, o valor da função f de x, cada vez mais se aproximar daquele valor L, à medida que o x aqui, ó, se aproximar do A. Então, à medida que o x aqui cada vez mais se aproximar ali, ó, daquele valor A, o que acontece? Dizemos, então, que o L, esse L aqui, ó, ele é o limite lateral à esquerda da função f. Ferreto, por que a esquerda mesmo? Porque nós estamos pegando os valores de x aqui, ó, à esquerda, se aproximando cada vez mais à esquerda desse valor a que está aqui embaixo. E nós escrevemos assim, ó, o limite da função f de x, quando o x aqui, ó, ele tende ao a pela esquerda, esse limite é igual a L. E a gente usa aquela simbologia ali para indicar que aqueles valores de x são sempre menores do que o valor a que está ali. Beleza? Pessoal, agora é o seguinte, ó, vamos fazer alguns exemplos para que você entenda bem essa parte de limites laterais. Beleza? Vem comigo. Agora desce um pouquinho aqui, ó, e vamos fazer alguns exemplos. Tá? Vamos começar com esse número 1, diz o seguinte. Dada a função f de x igual, aí nós temos essa função f de x aqui, ó, sendo representada por uma sentença, tá? E diz assim, ó, determine os limites, temos esse limite aqui e esse limite aqui. Depois ainda pede para esboçar o gráfico, beleza? Primeiramente, pessoal, vamos fazer esse limite que está aqui assim, tá? Ou seja, nós queremos descobrir, então, o limite da função f de x
quando x ele tende ao valor 1 pelo lado direito, ok? Quanto é que vale isso daqui? Para isso, pessoal, vamos imaginar mais ou menos aqui assim, ó, o eixo dos valores x, tudo bem? Nós vamos ter aqui o valor 1. Como nesse limite aqui, ó, os valores de x tendem ao valor 1 pelo lado direito aqui, ó, o que acontece, pessoal? Nós vamos pegar valores de x aqui, ó, vindo nesse sentido aqui, ó, cada vez mais próximos daquele valor 1 que está ali. Então, pessoal, como a função f de x está sendo definida por uma sentença, o que acontece? A função f de x ela será exatamente igual a x, isso para os valores de x que são maiores ou iguais a 1. Agora, a função f de x será exatamente igual a menos o x quando os valores de x forem menores do que 1. Pessoal, nesse caso aí, ó, para esses valores de x que nós estamos pegando, os valores de x que estão à direita do valor 1 ali, eu pergunto para você, são valores de x que são maiores ou que são menores do que 1? Beleza, né, pessoal? Valores de x que são maiores do que 1. O que acontece, então? A função f de x será exatamente igual à primeira sentença. Isso porque ali nós temos valores de x que são maiores ou iguais a 1, então a função f de x ela será exatamente igual a x. Ok? Vem comigo. Então, pessoal, no lugar de f de x, nós vamos poder colocar o x para esse caso aí. Então, nós podemos dizer que o limite dessa função f de x, que é representada por x, isso quando o x ele tende a 1 pelo lado direito, esse valor aqui, pessoal, quanto é que vale? Pessoal, agora é como nós vimos aí nas aulas anteriores. No lugar desse x que está aqui, ó, nós vamos colocar esse valor 1 que está aqui. Ou seja, o limite dessa função ele é exatamente igual ao valor 1. Beleza? Agora, pessoal, vamos calcular o limite da função f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Olha só, o limite da função f de x quando o x ele tende ao valor 1 pela esquerda. Olha só, nós vamos pegar valores de x aqui, ó, se o 1 está aqui, nós vamos pegar valores de x cada vez mais próximos do 1, só que agora vindo nesse sentido aqui, ó, ou seja, pela esquerda do valor 1. Agora, pessoal, se nós estamos pegando aqueles valores de x ali, ou seja, valores de x que estão à esquerda do 1, você concorda comigo que esses valores de x aí são menores do que 1? Certo? O que acontece? Então, a função f de x ela será exatamente igual a menos x para valores de x que são menores do que 1. Vem comigo. Então, pessoal, aqui no lugar da função f de x, nós vamos colocar agora menos o x. Isso por quê? Porque nós temos aqui, para essa função agora, nós estamos pegando valores de x que são menores do que 1. Então, entrará essa segunda sentença aqui. Então, no lugar de f de x, nós vamos colocar, então, o menos o x. Isso quando o x tende a 1 pela esquerda. Agora, como é que calcula isso daqui? Pessoal, simplesmente substitui. Nós vamos ter isso aqui, então, exatamente igual, olha só, menos, que está ali, e no lugar desse x aqui, nós vamos colocar este 1, ou seja, menos 1 é o limite dessa função menos x, ok? Beleza, pessoal? Reparem o seguinte, o limite da função f de x, quando x tende a 1 ali pelo lado direito, é diferente do limite da função f de x quando x tende a 1 pelo lado esquerdo. Tá? Ficaram dois valores diferentes e nós já vamos ver mais coisas a respeito dessa diferença que está aí. Beleza? Por enquanto, pessoal, vem comigo. Agora, pessoal, está pedindo para esboçar o gráfico dessa função aí, pessoal. Primeiramente, vamos colocar aqui o plano cartesiano, tá? Mais ou menos assim, ó. Nós vamos ter aqui o nosso eixo x e aqui o nosso eixo y. Tudo bem? Agora, olha só. Como nós temos uma sentença, nós devemos considerar os valores de x. Primeiramente, vamos pegar aqui a função para valores de x que são maiores ou iguais a 1. Tudo bem? Vamos imaginar um x aqui, ó, igual a 1 exatamente aqui assim. Aqui nós vamos ter, então, o x igual a 1. Pessoal, para esse valor 1 aqui, para valores de x que são maiores do que 1, nós vamos ter que a função ela é exatamente igual a x.
Tudo bem? Ou seja, nós vamos ter a função f de x exatamente igual a x. Como é que a função f de x é exatamente igual a x? Pessoal, essa função é a função identidade. Graficamente, nós teríamos algo mais ou menos assim, ó, uma reta que passa pela origem, tá? Mas agora, pessoal, cuidado, nós temos que a função f de x igual a x só é válida para valores de x que são maiores ou iguais a 1. Ou seja, pessoal, não nos interessa esse gráfico aqui embaixo, porque aqui assim nós temos valores de x que são menores do que 1. Aí será o outro gráfico que nós temos aqui embaixo. Beleza? Então, vou apagar um pouquinho aqui, ó. E o que nós temos é mais ou menos assim. Então, pessoal, quando o x aqui, ó, ele é maior ou igual a 1, ou seja, quando o x é igual a 1 também, tá? O que acontece, vamos colocar uma bolinha fechada aqui, nós temos, então, que f de x é igual a x, ou seja, f de 1 é igual a 1, ok? Agora, pessoal, para valores de x que são menores do que 1, o que acontece? Para valores de x que são menores do que 1, a função f de x ela fica exatamente igual a menos x, ou seja, f de x é igual a menos o x. Como é que é o gráfico da função f de x igual a menos o x, pessoal? É uma reta que também passa pela origem, só que nesse caso é uma reta decrescente, como está aqui. Beleza? Agora, pessoal, cuidado, ó, não nos interessa para esses valores de x aqui, ou seja, o gráfico ele não estará definido para cá. E nós vamos ter, então, o seguinte, aqui a bolinha será aberta, tá? Quando x é igual a 1, aqui embaixo nós temos a bolinha aberta, porque quando x é igual a 1, nós vamos ter o gráfico lá em cima. E aqui embaixo, então, nós teremos para qual valor de y? Olha só, se o 1 estivesse definido nessa função, nós colocaríamos o 1 aqui e o 1 aqui, e o resultado f de 1 seria menos o 1, ou seja, menos o 1 que está ali. Beleza, pessoal? Então, graficamente, o que nós temos é algo assim. Está aqui o gráfico, nós vamos vir aqui assim, ó, e vamos colocar ali embaixo, pessoal, uma bolinha em branco aqui assim. Tudo bem? Pessoal, graficamente também é muito importante que você saiba encontrar os limites laterais de uma determinada função. Vamos acompanhar aqui? Vem comigo. Então, pessoal, pegando valores de x aqui maiores do que 1, repara o seguinte, para esse valor de x aqui, ó, o valor da função estará mais ou menos aqui assim. Concorda comigo? Agora, se eu pegar um valor de x aqui assim, ó, ele estará aqui assim. Ou seja, cada vez mais que eu me aproximar do 1 aqui ó, pela direita, ó, o x tendendo a 1 pela direita, o valor da função f de x cada vez mais irá se aproximar desse valor 1 que está aqui. Por isso, então, o limite da função f de x quando o x tende a 1 pela direita, o limite é 1 que está ali. Agora, por outro lado, pessoal, se eu me aproximar cada vez mais deste 1 aqui ó, pela esquerda, olha só, pegando um x aqui assim, o que acontece? Ó, nós vamos ter a função, o valor dela mais ou menos aqui assim. Se eu pegar o valor de x aqui assim, ó, mais próximo ainda do menos 1 aqui embaixo estará. Ou seja, cada vez mais que eu pegar o valor de x mais próximo do 1 aqui pela esquerda, nós teremos o valor da função cada vez mais próximo desse valor menos 1 que está aqui. Ou seja, o limite da função f de x, quando o x aqui ele tende a 1 pela esquerda, esse limite aqui ele vale menos 1 que está aqui. Ok? Agora, pessoal, nesse segundo exemplo, diz o seguinte, determine os limites, tá? Para a função f de x igual a essa função que está aqui. Pessoal, primeiramente, vamos calcular esse limite que está aqui, ou seja, o limite da função f de x quando x ele tende ao 2 pela direita. Beleza? Pessoal, aqui nós não temos uma função representada por uma sentença, então, simplesmente, no lugar da função f de x, vamos colocar raiz quadrada de x menos 2. Então, limite raiz quadrada de x menos o 2, tudo bem? Esse limite quando o x tende ao 2 pela direita. Pessoal, quando nós tivermos função racional, ou seja, com raiz quadrada,
nós devemos cuidar o seguinte, olha só, vamos imaginar aqui o nosso eixo x e vamos ter aqui o 2, tudo bem? Olha só, quando nós tivermos o x se aproximando do 2 aqui, ó, pela direita, tá? Nós vamos ter o x se aproximando assim, ó, tudo bem? Esses valores de x aqui, pessoal, são sempre maiores do que o 2. Concorda comigo? Então, qualquer um desses valores de x aqui, ó, que estão à direita do 2, se nós substituirmos aqui, ó, nós vamos ter que o resultado aqui dentro da raiz será um valor o quê? Um valor positivo. Isso porque o x ele é maior do que 2. E um número maior do que 2 menos esse 2 será um resultado maior do que 2. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, isso daqui ó, simplesmente é igual limite de quanto? Olha só, no lugar do x aqui, ó, vamos colocar este 2. Nós vamos ter, então, que raiz de 2 menos o 2. Olha só, o x tendendo ao 2 aqui pela direita. 2 menos 2 dá 0. Raiz quadrada de 0 é 0. E limite de 0, ele é 0. Tudo bem? Beleza, pessoal? Isso pegando valores de x à direita do 2, tá? Valores de x que são maiores do que 2, nós teríamos ali dentro da raiz, ou seja, o nosso radicando, um valor positivo, podendo assim calcular o valor da raiz. Agora, pessoal, repara o que acontece se nós pegarmos valores de x à esquerda do 2, ou seja, valores de x que são menores do que o 2. Vem comigo aqui, ó. Agora, pessoal, vamos calcular esse limite aqui, ó, ou seja, o limite daquela função que é representada por raiz quadrada de x menos o 2, tudo bem? Isso quando o x ele tende ao 2 pela esquerda. Ou seja, se nós pegarmos o valor de x aqui, ó, cada vez mais se aproximando do 2 pela esquerda aqui, ó, todos esses valores de x eles são menores do que o 2. O que acontece? Se nós colocarmos aqui no x um valor que é menor do que 2, imagina aqui 1,5, por exemplo. 1,5 menos o 2, isso vai dar um valor negativo. Ou seja, qualquer valor de x que nós colocarmos aqui, ó, que seja menor do que 2, o que estiver dentro da raiz aqui ó, será um número menor do que 0. E aqui nós temos uma raiz quadrada de um valor negativo. Pessoal, nos números reais, isso daqui ó, não existe, ok? Então, pessoal, cuidado aí. Nesse caso, nós tivemos um limite lateral existindo e valendo 0 e o outro limite lateral sequer existindo, ok? Cuidado nisso daí. Vem comigo e vamos agora ao terceiro exemplo que diz o seguinte. Olha só. Seja f de x igual a x ao quadrado, tá? Determine esses dois limites aqui e construa o gráfico. Primeiramente, pessoal, vamos calcular esse limite aqui, tá? Então, o limite da função f de x, que nesse caso está sendo representada por x ao quadrado, não há sentença aqui, tá? E o x, então, ele tende a 0, primeiramente aqui, ó, pela esquerda, tudo bem? Quanto é que vale isso daqui? Pessoal, nesse caso aí, simplesmente no lugar do x ali, ó, substitua por 0 e você terá o limite dessa função aí, quando o x tende a 0 pela esquerda. Vem comigo. Então, pessoal, no lugar do x aqui, eu vou colocar o 0. Nós vamos ter, então, que isso aqui é exatamente igual a 0 ao quadrado, e 0 ao quadrado é igual a 0. Está aqui, então, o primeiro limite. Beleza? Agora, para esse segundo limite aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. Então, o limite da função f de x, que está sendo representada por x ao quadrado, isso quando o x ele tende a 0 agora pela direita. Pessoal, não há nenhuma restrição e simplesmente como nós fizemos na parte anterior ali, no limite anterior, no lugar do x, nós vamos também colocar o 0. E esse aí será o resultado desse limite, ou seja, 0 ao quadrado, esse resultado é 0, ok? Então, pessoal, diferentemente do que aconteceu nos exemplos anteriores, esses dois limites laterais eles existem e são exatamente iguais a 0. Beleza? Vamos fazer o gráfico agora. Vem comigo. Então, novamente, vamos colocar aqui ó, o plano cartesiano. Está aqui o eixo y e vamos colocar aqui embaixo ó, o nosso eixo x, que é o eixo das abscissas. Tudo bem? Pessoal, a função é a função x ao quadrado. Pessoal, isso aqui é uma parábola, tá? Uma parábola que passa exatamente ali na origem.
Tudo bem? E nesse caso, pessoal, se nós pegarmos valores de x, olha só, o que acontece se nós pegarmos valores de x aqui assim ou aqui assim, ó, beleza? Nós vamos encontrar o valor da função aqui em cima. Se eu me aproximar mais do zero pela esquerda ou me aproximar mais do zero aqui pela direita, nós vamos ter aqui, ó, valores de x, ó, valores da função cada vez mais próximos do valor zero que está aqui embaixo. Beleza? Então, por isso, os limites laterais, tanto pela esquerda quanto pela direita, eles valem zero. Agora, pessoal, o que acontece com o limite da função? Voltamos aqui ao exemplo 1. Quando o x ele tende, nesse caso, ao valor 1. A gente não está falando de limites laterais, nós estamos falando agora do limite da função f de x quando o x ele tende a 1. O que acontece? Vem comigo. Pessoal, reparem que o limite da função quando o x tende a 1 pela direita, ele vale 1, e o limite da função f de x quando o x tende a 1 pela esquerda, ele vale menos 1. Pessoal, são valores diferentes, então é importante o seguinte, o limite, então, da função f de x, quando o x ele tende a 1, esse limite, pessoal, ele não existe, isso porque nós temos valores aqui, ó, diferentes, tá? Graficamente é fácil perceber, olha só. Se o x tende a 1 aqui pela esquerda e tende a 1 pela direita, nós vamos chegar aqui a valores diferentes. Então, a gente não pode dizer especificamente quanto é que vale o limite, beleza? Nesse segundo exemplo aqui, pessoal, quando o x tende a 2 pela direita e depois o x tende a 2 pela esquerda, nós temos os limites valendo 0 e não existe, respectivamente, ou seja, são limites, pessoal, aqui, ó, diferentes. Então, de novo, pessoal, nós podemos dizer que o limite da função f de x, nesse caso, ó, sem limites laterais, tá? Quando o x ele tende ao valor 2 apenas, nós podemos dizer que esse limite ele não existe também, ok? Agora, pessoal, nesse outro exemplo aqui, ó, olha o que acontece. O limite da função x ao quadrado quando x tende a 0 pela esquerda, ele é exatamente ao limite quando x tende a 0 pela direita, e esses limites eles valem 0. Isso significa que o limite da função f de x, isso quando o x ele tende a 0, tá? Não é nem pela direita nem pela esquerda, é o limite tendendo a 0 agora, tá? Nós vamos ter aqui que esse limite ele é exatamente igual a 0, como nós encontramos aqui assim, ok? Então, pessoal, com isso, nós vamos ver agora um teorema que é fundamental em relação aos limites laterais e o limite de uma função, beleza? Vem comigo. Então, desce comigo aqui, ó, e olha o que diz aqui, ó. Se f é definido em um intervalo aberto contendo a, exceto, olha só, exceto possivelmente em A, tudo bem? Isso porque não nos interessa o valor do limite quando x é exatamente igual ao A, beleza? Então, o limite da função f de x, quando o x ele tende a A, ele é exatamente igual a L, se e somente se, pessoal, somente se acontecer o seguinte, o limite da função f de x, quando o x tende a A pela esquerda, ele existe, e ele é exatamente igual ao limite da função f de x quando x tende a A pela direita. Opa, pessoal, aqui faltou, ó, um sinal de mais aqui, tudo bem? Então, os limites laterais devem ser iguais, tudo bem? E esses valores devem ser exatamente igual a L. Então, nós dizemos que o limite da função f de x quando x tende a A, ele é exatamente igual a L também. Então, pessoal, resumindo, para que o limite de uma função exista, é necessário, tá, que os limites laterais existam e eles devem ser exatamente iguais. Beleza? Agora, pessoal, vamos fazer dois exemplos aí para fechar a aula e você ficar craque em relação a essa parte de limites laterais. Beleza? Vem comigo. Então, desce comigo aqui, ó, e vamos a esse primeiro exemplo que diz o seguinte, ó. Seja f de x, olha só, representado por uma sentença, determinar se existirem os limites, nós temos aqui 3 limites, e construir o gráfico. Pessoal, olha quanta coisa legal para a gente fazer aqui, ó. Olha só. Primeiro, vamos calcular o limite da função f de x
quando x tende a 2 pela esquerda, tá? Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó, o limite, então, da função f de x quando x ele tende a 2 pela esquerda. Olha só, primeiramente, vamos colocar nossa reta aqui assim, ó, tá? Didaticamente, para você entender, o que nos interessa é tudo em relação ao valor 2. Primeiramente, nós queremos saber o seguinte, o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, os valores de x aqui, ó, cada vez mais se aproximam do 2 pela esquerda. Pessoal, esses valores de x aqui eles são menores do que 2. Então, para x menor do que 2, a função f de x será dada por x ao quadrado menos 1. Beleza? Então, isso aqui é exatamente igual ao limite. No lugar de f de x, então, vamos colocar o x ao quadrado menos 1. Então, quando o x tende a 2 pela esquerda. Pessoal, simplesmente agora substitua. No lugar do x, vamos colocar este 2 que está aqui. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui o 2 elevado ao quadrado, menos o 1. Pessoal, 2 ao quadrado é 4, e o 4 menos o 1, nós vamos ter o 3. Está aqui, então, o limite. Tudo bem? Agora, pessoal, nesse outro limite aqui, ó, ou seja, o limite da função f de x quando x tende a 2 pela direita. Pessoal, com valores de x tendendo a 2 aqui pelo lado direito, ou seja, nesse sentido aqui, ó, nós vamos ter valores de x que são maiores do que 2. Então, quando x é maior do que 2, o valor da função f de x é exatamente igual a esse aqui, ó, a x menos 1. Então, no lugar de f de x, nós vamos colocar o x menos 1. Então, isso para o x tendendo ao 2 pela direita, tudo bem? Então, nesse caso, pessoal, como nós fizemos anteriormente, ó, no lugar do x, vamos colocar este 2 que está ali. Então, isso daqui é exatamente igual a 2 menos o 1, o resultado é 1 que está ali, ok? Pessoal, o que aconteceu aí? Cuidado, hein? O limite da função quando x tende a 2 pela esquerda, encontramos valor 3. Agora, o limite da função quando x tende a 2 pela direita, nós encontramos valor 1. Então, o que acontece com o limite da função quando x tende a 2, ou seja, com o limite bilateral, que vem pelos dois lados? Esse limite ele não existe, porque são valores ali, ó, 3 e 1, valores diferentes. Beleza? Vem comigo. Então, pessoal, nesse caso aí, ó, o limite da função f de x, isso quando o x ele tende a 2, tá, pessoal? Aqui não fala em direita ou esquerda, então é simplesmente um limite aqui bilateral, tá? Esse limite aqui, ó, ele não existe, porque nós temos aqui valores diferentes, ok? Agora, pessoal, vamos construir o gráfico dessa função aí. Primeiramente, vamos colocar aqui o nosso eixo y, e aí vamos colocar aqui assim o nosso eixo x. Tudo bem? Aqui o x e aqui o y. Olha só, pessoal, para valores de x menores do que 2, nós temos que a função f de x ela é exatamente igual a x ao quadrado menos 1. Beleza? Pessoal, como é que é a função x ao quadrado menos 1? É uma parábola, pessoal, mais ou menos assim, tá, pessoal? Vamos colocar mais ou menos aqui e vamos subir para lá. Mais ou menos, tá, pessoal? Tá uma coisa horrível aqui, mas está valendo. Olha só, aqui o y ele vale menos 1, as raízes são menos 1 e aqui é 1. Beleza? Pessoal, toda essa parte de construção de gráficos, de parábola, de reta, você pode encontrar lá no ensino médio, tá? Lá na seção do ensino médio, e lá você encontrará diversas aulas que podem auxiliar você aqui na construção de diversos gráficos. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Agora, pessoal, esse gráfico aqui, ó, só vale para valores de x que são menores do que 2. Se eu colocar o x igual a 2 aqui assim, ó, olha só, aquela parte do gráfico ali, ó, irá sumir, beleza? Então, nós vamos ter ali assim, ó, uma bolinha aberta, tudo bem? Isso por quê? Porque quando o x for exatamente igual ao 2, o valor da função, pessoal, ele vale 1. Olha só, para x exatamente igual a 2, quanto é que vale f de x? Vale 1. Tudo bem? Então, ó, quando for exatamente igual a 2, nós vamos ter aqui o valor da função
valendo 1. Ou seja, a bolinha ficará fechada aqui assim, ó. Tudo bem? Outra coisa, Ferreto, quanto é que vale o y nessa altura aqui, ó, pessoal? Só pega aqui o x igual a 2 e coloca aqui, ó. X colocando 2 aqui, nós vimos que vai dar 2 ao quadrado dá 4, menos 1, ficamos aqui com o 3. Tudo bem? Agora, pessoal, para valores de x que são maiores do que 2, o que acontece? Ó? A função f de x será exatamente igual a x menos 1. Pessoal, como é que é o gráfico da função f de x igual a x menos 1? É uma reta que passa no y igual a menos 1 e ela é uma reta crescente mais ou menos assim. Ó. Só que esse gráfico aqui, ó, ele não vale para valores de x que são menores do que 2. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui o gráfico da função f de x igual a x menos 1. E aqui nós temos o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 1. E aqui nós temos o valor da função f de x valendo 1, quando x é exatamente igual ao 2. Ok? Agora, pessoal, vamos para a saideira ver os limites laterais sobre um gráfico, beleza? Vem comigo. Então, pessoal, diz o seguinte, ó, considere a seguinte função representada pelo gráfico abaixo. Nós temos aqui a função f de x, uma função que não é contínua, beleza? Olha só, determine limite da função f de x quando x tende a zero pela esquerda. Pessoal, quando x tende ao zero, ó, pela esquerda, a função não está nem definida, então o limite ele não existe. Tudo bem? Agora, o limite da função f de x quando x tende a zero pela direita. Pessoal, tendendo ao zero, x aqui ó, pela direita, reparem que a função cada vez mais aqui irá se aproximar desse valor 1 que está ali, ou seja, o limite aqui ele vale 1. Agora, o limite da função f de x quando x tende a zero, ou seja, um limite bilateral aqui. Ó. Como os limites aqui são diferentes, então esse limite aqui ó, ele também não existe. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó. E vamos ver o seguinte, o limite da função f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Pessoal, vamos apagar um pouquinho aqui, ó. O x tende a 1 pela esquerda. Olha só, cada vez mais nós teremos aqui ó, o valor da função tendendo aqui ao zero, ou seja, é zero. Agora, olha só, o limite da função f de x quando x tende a 1 pela direita. Por aqui, pessoal, olha só, o limite da função f de x. Quando o x está aqui assim, o que acontece? O valor da função é exatamente igual a 1. Ou seja, cada vez mais que eu me aproximar aqui do valor 1, o x valendo 1 pela direita, o valor da função ele não irá se alterar, ou seja, continuará sendo o valor 1 que está ali. Beleza? Então, nós temos o seguinte, ó. Nesse caso, o limite quando a função f de x, o x tende a 1 pela direita, esse limite ele também não irá existir, porque nós temos aqui limites laterais diferentes. Agora, pessoal, na letra G, vamos até apagar um pouquinho aqui, ó. Tudo bem? Na letra G diz o seguinte, o limite da função f de x quando o x tende a 2 pela esquerda. Olha só, o x se aproximando 2 pela esquerda. Repare o seguinte, ó, todos os valores da função quando o x ele tende a 2 pela esquerda, pessoal, eles são exatamente iguais a 1 aqui. Então, esse limite ele vale 1. Agora, olha só, o limite da função f de x quando o x tende a 2 pela direita, vindo por aqui, ó, pessoal, repare o seguinte, cada vez mais que eu me aproximar aqui do 2, ó, a função cada vez mais irá se aproximar novamente desse valor 1. Ou seja, aqui nós temos dois limites iguais, tá? Laterais, né? Agora, o limite da função f de x quando x tende a 2, como os limites laterais são exatamente iguais, esse limite também ele é exatamente igual a 1. Pessoal, reparem que nesse caso, quando o x ele é exatamente igual a 2, o valor da função não é 1, ele é 2 lá em cima, tá? Então, por isso, no cálculo dos limites, não nos interessa o valor do limite, o valor da função, quando o x ele é exatamente igual a 2. E sim, valores de x que são muito próximos a esse 2 que está aí, beleza? Vem comigo. Agora, pessoal, vamos apagar um pouquinho aqui, ó,
E vamos fazer o seguinte, ó, limite da função f de x quando o x tende ao valor 3 pela esquerda, aqui assim, ó, pessoal. Cada vez mais que o x se aproximar do 3 aqui, ó, nós vamos ter o valor da função cada vez mais se aproximando do 2, beleza? Agora, desce um pouquinho aqui, ó, e olha só. O limite da função f de x quando o x tende a 3 pela direita. Pessoal, pela direita aqui, ó, não existe gráfico. Então, nesse caso, não existe o limite aqui. Como o limite aqui, ó, pela esquerda e pela direita são diferentes, na verdade, nem existe o limite aqui, ó, o limite da função quando o x tende a 3, ele também não irá existir. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenha sido bastante proveitosa para você e que seja ótima aí para os seus estudos em cálculo. Beleza, pessoal? Encontro você aí nos próximos vídeos. Bons estudos e até mais.